Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que este até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Aleluia! Glória a Jesus! Podemos nos assentar, meus irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Graças em nome de Deus! Que texto! Esse texto é maravilhoso. Nós temos uma palavra muito bonita aqui. Eu vou contar até 3, você vai ler o que está escrito aqui. Dá para ler aí? 1, 2, 3. Retomada. 1, 2, 3. Retomada. 1, 2, 3. Retomada. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! É um desafio. Retomada é um desafio. Você sabia que retomada é diferente de recomeço? É diferente. Recomeço você começa do zero. Retomada você pega de onde parou. Você aproveita o que já foi feito. Aleluia! Você valoriza o trabalho que já foi realizado. Glória a Jesus! Aleluia! E você retoma. Retomada não é para quem perdeu tudo, é para quem parou e não está fazendo mais. Glória a Jesus! Eu nem sei se vai dar muito glória a Deus e aleluia. Glória a Deus! Porque quando a casa cai, você limpa o terreno, lança as bases e começa do zero. Mas quando você está em pleno vapor na construção e de repente para, aí você tem que retomar. E quando você vai retomar, você precisa fazer alguns ajustes. Tem algumas coisas que estão deterioradas, você precisa ajustar. E toda retomada tem um preço. Diga-se de passagem que na maioria das vezes a gente paga porque o preço está alto e a gente não dá conta de pagar ou não quer pagar. Aí quando você retoma, aí você lembra que tem que pagar um preço. O povo de Israel tinha uma história. Eles não eram mais aquele povo escravo do Egito. Eles não eram mais o povo nômade do deserto que passou 40 anos peregrinando. Eles tinham cidade, eles tinham território. Eles tinham uma cidade chamada Jerusalém. Aleluia! Então eles não precisavam começar, eles já tinham tudo. Eles não precisavam de um nome, eles já tinham um nome. Eles não precisavam de uma cidade, eles já tinham uma cidade. Só que agora, depois de sofrerem um ataque e verem a cidade em ruínas, eles precisavam retomar. Não era fundar uma cidade, era reconstruir os muros da cidade. Não era começar do zero, era retomar. Porque eles haviam sido chamados por Deus, e chamados por Deus para serem referência para outras nações. Israel não foi chamado
Israel foi chamado para representar Jeová na terra. Aleluia, aleluia, glória. Tem gente que acha que Deus chama para botar no colo e dizer: esse é meu filhinho lindo, amado, bonitinho, não toca nele não, que comprou briga comigo. E na verdade Deus chama você, prepara você, arma você e bota no campo de batalha e diz: agora me represente, eu conto com você. Glória a Deus. Essa nação agora, com a sua cidade principal em ruínas, estava desmoralizada perante o mundo. E quando Anani vai visitar o seu irmão Neemias, Neemias pergunta: como é que está lá a cidade? Como é que estão as coisas por lá? Ele diz: está bom. Os muros derribados, as portas, que eram muito importantes, as portas queimadas, os sepulcros dos nossos pais violados. Neemias se entristece, chora, jejuma. Ele diz: eu me assentei, chorei, jejuei e confessei. Aí se apresenta diante do rei com um semblante triste. E o rei diz: você está triste por quê? Fale-me da aflição da sua alma. Ele diz: como é que eu não ia estar triste se a cidade dos meus pais está destruída? Aí o rei diz: então o que você precisa? Eu vou te ajudar. Aleluia, Jesus. Glória. Porque se você quer retomar, alguém vai te ajudar. Deus vai levantar alguém para te ajudar se você quer retomar. Eu te ajudo. Aí deu carta, deu madeira e deu tudo que ele precisava. Ofereceu até um exército para ir com ele. Ele ficou com vergonha de aceitar o exército. Ele dizia: eu fiquei com vergonha porque eu tinha dito para o rei que a boa mão de Deus ia me proteger. Aí eu fiquei com vergonha de aceitar a segurança do rei. Aí eu não aceitei. Deus de poder e glória. Mas ele chega em Jerusalém com um desafio: retomar aquilo que estava parado. Aleluia, Jesus. E nesse desafio está o capítulo 6 e o versículo escolhido para ser o tema. Está aqui, versículo 3. Glória. Mas eu precisei ler os 4 versículos para compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração esta noite. Deus de poder e glória. Aleluia. Porque a minha pergunta sempre é: o que isso tem a ver comigo? É uma história, mas o que tem a ver comigo? Eu não sou Neemias, eu não sou judeu, eu nunca fui a Jerusalém. E deixa eu lhe dizer uma coisa: eu tenho muita vontade de conhecer Jerusalém, mas eu não movo uma palha para ir lá. Eu não vou na excursão, porque um dia eu vou na caravana oficial e eu vou conhecer Jerusalém. A questão é: o que isso tem a ver comigo? E o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e eu compartilho com vocês. Glória a Deus. O que esse texto me diz? Em primeiro lugar, diga para essa pessoa linda que está perto de você, abra um sorriso e diga para ele ou para ela: a sua vocação gera expectativa. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a primeira coisa que o texto fala para mim. Você sabia que o fato de você ter sido chamado por Deus gera expectativa nas pessoas? É? Tem gente olhando para você com expectativa. Aí você diz: pastor, mas tem muita gente que não acredita em mim. É verdade, pode não acreditar em você, mas tem expectativa. É? Diz assim: isso não vai dar em nada, mas fica de olho para ver o que vai acontecer. Esse aí não tem futuro, mas tudo que você posta nos stories da sua rede social, ele vai dar uma olhada. Esse aí não vai a lugar nenhum, isso aí já nasceu morto, mas fica de olho, porque é uma expectativa. Aí você diz: pastor, mas tem muitos opositores. É verdade, está contra você, mas tem expectativa.
Vamos ficar de olho, pode ser que ele se levante. A sua vocação gera expectativa. Porque o mundo espiritual sabe quem foi que te chamou e para que foi que te chamou e por que foi que te chamou. Nós temos um problema sério com a nossa vocação. A gente tem uma mania de achar que Deus nos chamou porque a gente era um coitadinho que ia morrer e porque nós éramos um coitadinho Ele nos chamou. Não, Ele te chamou por graça, é verdade, por bondade, é verdade, por misericórdia, é verdade, mas Ele te chamou para uma grande obra. Ele colocou em você para a autoridade. Ele não te chamou para salvar um miserável coitadinho e levar para o céu. Não, Ele chamou para pegar aquele em quem ninguém acreditava e transformá-lo num guerreiro poderoso na terra. Se fosse só para ir para o céu, era simples. Você aceita Jesus, 5 minutos depois morre. Não é só para ir para o céu? E por que você está vivo? E por que eu fui pro leito do hospital com Covid-19 e não morri? E por que você já passou por poucas e boas? Enquanto eu estou falando aqui, a sua mente está rodando, que a mente da gente é um espetáculo. Eu sei que você já lembrou de alguma situação de morte ou quase morte que você passou e escapou, está aqui. Deus não tinha nenhum motivo para conservar você com vida se Ele não soubesse o potencial que há em você e a obra que você ainda pode realizar. Isso gera expectativa. Quem não acredita em você tem expectativa a seu respeito. Quem é opositor a você tem expectativa a seu respeito. E tem outro grupo, tem um grupo que depende de você. E esse grupo tem uma expectativa. Neemias não foi a Jerusalém como um pedreiro ou como um mestre de obra. Ele foi como líder da retomada, líder da reconstrução. Aleluia. Neemias era líder, e líder tem seguidores, e os seguidores se espelham no líder. Quando chamaram Neemias, por que não chamaram os trabalhadores? Por que não mandaram o zap para a galera dizendo: olha, para de trabalhar e vem? Não, chamaram o líder, porque eles sabiam que se o líder fosse, a obra parava. A expectativa estava no líder. Aí ele diz: espera aí, eu não posso, porque eu estou fazendo uma grande obra. Ele não era um líder dos que mandam fazer, ele era um líder que fazia. Ele diz: eu estou fazendo uma grande obra. Havia uma expectativa daqueles que dependiam de Neemias para que a obra fosse retomada. E se você não sabe, fique sabendo, tem gente que tem expectativa em você. Pode ser a sua família, pode ser no seu trabalho, pode ser no ministério que você exerce. Tem pessoas que estão esperando uma atitude sua. O Brasil está vivendo hoje um momento ímpar da história. Eu estou orando pelo Brasil, estou orando pelo presidente da República, porque você não tem noção da pressão espiritual que ele está sofrendo agora. Eu estou orando por ele, orando pelas autoridades, orando pelo Brasil e com expectativa. Nós vivemos um momento ímpar. A igreja também faz parte desse negócio, não como instituição, mas a igreja tem autoridade espiritual. Está na hora da gente entender que não estamos no paraíso, nós estamos em campo de batalha. E há uma expectativa no mundo espiritual. E eu não estou falando de expectativa de resultado de eleição só, não. Eu estou falando de expectativa espiritual. Algo está para acontecer. O mundo espiritual está em movimento e a igreja tem que estar de pé, porque é com a igreja que Deus conta.
feitosa. Eu sou feitosa. Voto na direita, mas eu sou feitosa. Eu sou feitosa crente, feitosa cidadão, feitosa pai de família. Eu sou feitosa. Agora tem meu posicionamento. Mas você não vai me ver brigando com ninguém. Sabe por quê? A minha briga é de joelho. Eu não tenho punhos para brigar, eu tenho joelho para brigar. A minha briga não é no argumento, é na oração. Enquanto o Ernesto cantava aqui, dizendo: um exército guerreiro não pode retroceder, o Espírito Santo avivou a minha alma. Eu faço parte desse exército guerreiro que não pode retroceder. Sabe por quê? Porque há uma expectativa. O Brasil é um celeiro de missionários. O Brasil é berço do avivamento mundial. E há uma expectativa. E deixe-me dizer: saia da dimensão natural, saia da dimensão política e entre na dimensão espiritual. Porque há uma expectativa para a igreja nesta época. Há uma expectativa. Vocacionado por Deus para um tempo de retomada, e nesse tempo de retomada havia expectativa. E qual é a expectativa? A expectativa é ver se vai dar certo ou se vai dar errado. Oh, Deus. É por isso que a nossa posição, a nossa postura tem que ser feita, tem que ser tomada com sabedoria. Porque a expectativa não é o que você vai falar, a expectativa é o que vai acontecer com aquilo que você vai falar. Glória a Deus! A gente tem que ter juízo e sabedoria na hora de falar. Quando mandaram um convite para Neemias, eles esperavam Neemias soltar um monte de palavras, mandar uma carta, fazer alguma coisa. E Neemias só diz o seguinte: eu não posso. Ele nem diz eu não quero. Se fosse eu, pastor Marcos, eu ia dizer: eu vou me sentar com você. Nada, rapaz, tu é oposição, eu quero saber de tu, filho do diabo, sobe daqui. Mas ele não disse nada, ele só disse assim: eu não posso. Ele não disse nem que não queria, ele disse: eu não posso. Quando ele diz eu não posso, ele está dizendo: o seu convite é insignificante para mim, eu tenho coisa mais importante. Eu não posso ir com você porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso ir com você porque eu tenho algo mais importante para fazer. Eu não posso porque a minha vocação é outra. Não posso. Eu não posso. Meu Deus! Aleluia. Glória a Deus! A tua vocação gera expectativa. Há uma expectativa hoje a seu respeito. Tem alguém esperando mudar a situação através de você. Tem alguém esperando você entrar na sua casa marchando, com as mãos estendidas, orando nos quartos, na sala, na cozinha, na garagem, orando. Tem alguém esperando isso. E o diabo diz: enquanto ele não reage, eu fico por aqui. Enquanto ele não reage, eu me escondo num cantinho. Mas na hora que ele reagir, eu não posso ficar. Há uma expectativa. Comece a usar a autoridade que você tem. Comece a usar. Segunda coisa, olha de novo para essa pessoa linda que você ouviu ainda agora e diga para ele ou para ela, mas diga com autoridade: diga, o reino ao qual você pertence tem inimigos. Eles não são seus inimigos, eles são inimigos do reino. E como você pertence ao reino, vira um inimigo também. Esse que é o problema. A questão não é você, é o reino ao qual você pertence. Glória a Deus! Aí você diz: mas crente não tem inimigo. Eu acho que crente é quem mais tem. Só que o apóstolo Paulo diz: os nossos inimigos
inimigos não são visíveis, eles são invisíveis. Nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade das regiões celestiais. A nossa guerra é com gente grande. Às vezes ele aparece, toma posse da mente de uma pessoa, e quando você vai expulsar em nome de Jesus, ele fica rosnando, eu sou Zé Pilintra, ou Zé Pilantra, sei lá, eu sou um negócio aí, começa a dizer nome da identidade. Esse dia eu fui expulsar um e ele disse, eu sou o tranca-rua. Eu disse, não perguntei teu nome, estou mandando sair. Aleluia! Glória a Jesus! Só que esse tranca-ruazinho, esse Zé Pilintrazinho que aparece na mente das pessoas fracas, esse aí não é nada não. Isso aí ele aparece, você grita o nome de Jesus, bate o pé e ele corre. Os grandões estão nos influenciando, é na mente. Ele não aparece rosnando não, ele aparece oferecendo e dizendo, vem conosco, vem, paga esse negócio aí, vem. O diabo não quer que você deixe de ler a Bíblia, ele só quer que você deixe de crer nela. O diabo não quer que você deixe de vir para a igreja, ele só quer que você seja um crente vazio. Meu Deus! Os principados, as potestades, as hostes espirituais não estão aqui não, eles estão nas regiões celestiais. E a gente se sente tão poderoso porque expulsa um demônio. Tem uns que até humilha as pessoas, vem com a mão para trás, vem se arrastando, vem não sei o que, e lá vem o coitado com a mão para trás, todo amarrado. Ele está vendo aí? Isso aqui é autoridade. Não sabe ele que isso aí é café pequeno. Glória a Deus! Quando Jesus entrou em Gadara, não veio ninguém com a mão para trás não, o cara veio e se prostrou diante dele. E sabe quem era? Uma legião de demônios que tomava conta de uma cidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe por que o diabo fica jogando essas iscazinhas para poder a gente se sentir poderoso? É para a gente se interter com o que está acontecendo aqui e não ver o que está acontecendo lá. E antes que você diga que eu não acredito nessas manifestações, deixa eu lhe dizer, vamos libertar as pessoas, vamos expulsar os demônios, vai sair tranca-rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra, seja lá o que for, mas não vamos esquecer que a nossa briga é muito maior do que isso. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Meu Deus! Nem sei se vai dar glória a Deus agora, mas segura aí. Oh, meu Deus! Oh, glória! Porque enquanto a gente está tripudiando em cima do Zé Pilintra, tem líderes caindo. Meu Deus! Tem gente grande se escandalizando o Evangelho. Tenha misericórdia, Jesus! E quando o diabo derruba um líder, a obra para. Tem gente grande que Deus usou para grandes obras. E me perdoe a falta de que mesmo? De modéstia, não é modéstia, a falta de ética. Me perdoe a falta de ética, mas eu preciso dizer de um gigante ferido chamado Caio Fábio, que infelizmente está influenciando pessoas do lado errado agora, mas ele já foi um gigante. Eu não digo isso com alegria não, eu digo isso com tristeza, porque eu admiro. Ninguém pregou a graça com tanta graça como aquele homem. Ninguém foi um líder tão poderoso como aquele homem. E eu acredito que ele pode voltar a ser o que era, porque senão teria que pregar, parar de pregar o Evangelho. Eu oro sempre pela restauração dele. Mas infelizmente, como ele foi um ícone para mostrar como o povo de Deus tem autoridade espiritual, agora ele está sendo um ícone para mostrar o quanto os nossos inimigos são terríveis. Meu Deus! Glória a Deus! Os nossos inimigos não levantam bandeira vermelha não. Aqueles lá, eles estão apenas cumprindo lá um papel que eles impuseram. Os nossos inimigos não nos xingam nas redes sociais não. Os nossos inimigos, eles ficam jogando
criando armadilhas. A Bíblia diz que o diabo é astuto e ele joga uma armadilha aqui, joga uma armadilha ali, e se você não tiver cuidado, cai. Mas o sangue de Jesus tem poder e você é vigilante para não cair. O reino ao qual você pertence tem inimigos. E se você se apresentar para servir, se prepare, porque eles vão se levantar contra você. Fraqueza é coisa nossa. Deslize é coisa nossa. Fazer uma besteira aqui, uma besteira ali é coisa nossa. Mas eu olho para Davi e fico pensando quão cruel Davi foi. Como ele foi cruel. Tomou a mulher do Urias covardemente. Isso não fazia parte do caráter de Davi. Davi não tinha essa índole. Mas covardemente ele sentencia o homem à própria morte, entrega a carta na mão dele. Gente, quanta crueldade no homem de Deus. Davi sofreu o maior abalo da sua história. A maior queda da sua vida estava lá. Mas vamos combinar um negócio. Nem tudo é ruim. Então quando eu gritar boa notícia, você grita glória a Deus. Vamos lá? Boa notícia! Glória a Deus! O Salmo 51 está aí para provar que não importa o tamanho da queda, existe graça de Deus para levantar você. Porque do mesmo jeito que nós temos inimigos, nós temos aliados. Se nas regiões celestiais nós temos inimigos, no céu dos céus nós temos aliados. Se nas regiões celestiais tem alguém que quer nos destruir, no céu dos céus tem alguém dizendo: vai que eu te dou vitória, vai que eu estou contigo, vai que eu não te deixo, vai que eu vou com você para essa grande obra. Oh, meu Deus. Você tem inimigos. Por isso, cuidado quando você estiver dirigindo no trânsito. Seja crente, porque o reino que você pertence tem inimigos. Cuidado quando você estiver sozinho com você mesmo. O reino ao qual você pertence tem inimigos. Cuidado quando você for conversar com alguém que vem soltando maledicência de lá para cá. Cuidado para não emprestar os ouvidos para o filho do diabo e depois usar a boca para dizer palavras de maldição contra alguém. O reino ao qual você pertence tem inimigos. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, disse Salomão, Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O reino tem inimigos, mas os aliados são mais poderosos. É interessante isso. Os inimigos não vêm armados, eles vêm com conversa. Paz e amor. Vamos sentar. Vem para a mesa da negociação. Vamos conversar. Calma aí, não é bem assim. Calma, a gente só quer conversar. Que mal tem? E eu acho engraçado que a gente perde tempo com tanta discussão e dizendo: mas não é assim, mas eu não concordo, mas eu não aceito, mas eu não sei o quê. E Neemias diz: não, eu não vou discutir com vocês, eu não tenho tempo nem para discutir, eu estou fazendo uma grande obra. Enquanto vocês estão querendo discutir, eu estou fazendo. Enquanto vocês estão querendo me convencer, eu estou fazendo. E quem está fazendo uma grande obra tem um foco. Terceira coisa que esse texto me diz: olha para essa pessoa linda. Não, agora você não vai sorrir. Também não precisa fechar a cara. Você vai falar sério. Olhe para essa pessoa e diga: o teu foco determina o teu futuro. Aleluia. Você não foi chamado para compor, você foi chamado para ser. Quem é chamado para compor é só mais um.
Quem é chamado para fazer é protagonista. E aí a questão é o foco. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos concentramos no desejo, e Deus quer que nós nos concentremos no propósito. Aleluia! Glória a Deus! Porque a minha vontade tem a ver com o agora. A vontade de Deus tem a ver com o propósito. A minha vontade não pode se concentrar no passado, porque já passou. Não pode se concentrar no futuro, que ele ainda não chegou. Tem que se concentrar no hoje. Glória a Deus! Eu quero hoje. Você já viu que quando a gente começa a pregar, a gente quer entregar tudo de uma vez? Porque a gente quer o hoje. É a oportunidade que eu estou tendo. Eu vejo aqui uma multidão na minha frente, eu digo, eu tenho que entregar tudo. Aí o pastor diz, Feitosa, você vai dar uma palavra de 15 minutos. Aí ele fala 1 hora porque ele quer entregar tudo. Está errado? Não sei. Só sei que é assim. Glória a Deus! A gente é feito criança quando as oportunidades aparecem. Se você der uma caixa de chocolate para uma criança, ela quer comer tudo de uma vez. Porque na cabecinha dela é só aquele momento que ela tem. E toda vez que aparece a oportunidade, a gente quer para agora. Houve no Brasil um tempo em que surgiram os pregadores da teologia, que eu acho que é mais uma teoria, da prosperidade. E é interessante como multidões e multidões se juntavam para ouvi-lo. Até hoje ainda tem, mas já não é mais novidade. Naquela época era novidade. Mas juntavam multidões e multidões para ouvi-lo. Por quê? Porque a gente tinha um resultado imediato. Os caras ensinavam a gente a ganhar dinheiro. Eu fui uma vez para um evento porque o camarada disse que ia ensinar a gente a ficar rico. E eu disse, estou feito. Um cara novo, bonito, inteligente, né? E rico. É eu. Porque depois que você fica rico, você fica bonito. Pode deixar a barriga crescer, não tem problema. Você pode andar meio aleijado, que não tem problema, tá tudo certo, tá bonito. Quando eu cheguei lá e disse, primeira coisa, meus irmãos, que nós temos que corrigir: Deus não dá Fusca para ninguém. Que mentiroso. Dá sim. Ele me deu um Fusca, ainda andava comigo dentro do Fusca. Eu senti a presença de Deus dentro do Fusca. E na galera, perdi a bênção, não consegui ficar rico só por causa do Fusca. A Fusca. Glória a Jesus! Porque a gente gosta do hoje, do agora. Essa é a nossa vontade. Eu quero hoje, eu quero agora. Aí apareceram outros pregadores do determinismo. E os pregadores do determinismo, eles chegavam e diziam, você determina e acontece. Aí a gente batia na mesa. Não vou bater não, porque eu já vi uns vídeos aí que os caras quebram de vidro. Eu vou bater aqui. Você chega e diz, eu determino, eu não aceito, eu me revolto. E a coisa muda. Irmão, eu já dei tanto tapa em pão revoltado. Não aceito, determino, não mudou nada. Glória a Deus! Até o dia que eu aprendi que só Ele pode bater na mesa. Aleluia! Só Ele pode determinar. Só Ele pode dizer, eu não aceito. Aí um dia me bateu uma curiosidade. Eu não sei se foi revelação do Espírito, mas me bateu uma curiosidade. E eu comecei a pensar, por que esses pregadores não pregam Paulo? Por que é só Isaac, Abraão, Jacó? Jacó então é o ícone. Aí eu fui ver, é porque Paulo ouviu um bocado de não de Deus. Paulo diz, eu queria empregar, o Espírito Santo não deixou. Eu fui orar para tirar um espinho da carne. Na terceira oração ele disse, a minha graça te basta, fica com o espinho. Glória a Jesus! Aí Paulo diz, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Fraqueza ali não é tendência para pecar não. Fraqueza ali é limitação. Eu vou me gloriar nas minhas limitações, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Agora eu entendi.
vida deles, que eu não estou ganhando nada para isso. Vamos falar da nossa? Glória a Deus. A gente precisa lembrar de uma coisa: o foco é quem determina o resultado. Você vai dizer, pastor, o coach me falou isso a semana passada, mas agora não é um coach, é um profeta que está falando. Pastor, o psicólogo me disse isso a semana passada. É verdade, mas agora não é um psicólogo, é um profeta. Porque o coach diz o seguinte: se você quer algo, foque nisso e você vai conseguir. E o profeta diz: se você quer vitória, foque no propósito que Deus tem para a tua vida e você vai chegar lá. Mas tem que conhecer o propósito. O propósito é para quê? Ele me chamou. Neemias estava focado no propósito. Eu não vim aqui para outra coisa, eu vim aqui para fazer um muro. Eu vim aqui para liderar a retomada. Eu vim aqui para um tempo. É tanto que quando termina o muro ele vai embora. Glória a Deus. O pessoal diz para ele: mas você podia ser nosso governador. Eu disse: não, eu não vim aqui para ser governador, eu vim aqui para construir um muro. Glória a Deus. Ele ainda permitiu que fizesse lá uma escola, e depois essa escola ainda deu problema lá na frente, mas ele não quis. Ele disse: eu e minha família não. Ele disse: quer saber, eu não vou comer o pão do governador, porque eu não vim para ser governador, eu vim para edificar um muro. Eu estou liderando vocês, mas eu não quero nada de vocês, eu só quero um muro construído. Ele estava focado em uma grande obra. Glória a Deus. Comece a descobrir o propósito. E se você ainda não descobriu, se você ainda está naquela de dizer: ah, mas eu não sei qual é o propósito, eu vou lhe dar umas dicas. Por exemplo, a tua família é um propósito. Deus chamou você para ser o homem da casa. Glória a Jesus. Deus chamou você para ser o homem da casa, o líder da casa. Não é para bater na mesa, não é para quebrar a mesa, não. É para liderar, é para orientar. E no dia que você disser: eu não aceito isso na minha casa, você tem que ter argumento para dizer o porquê não aceita. Glória a Deus. Glória a Deus. Você também vai chegar dizendo: aqui quem manda sou eu e pronto, vai ser do meu jeito. Não, você tem que ter argumento. E você tem argumento. Se você não tiver, peça para o Espírito Santo que habita aí dentro de você. Você nem precisa pedir para ele vir, não, ele já veio. Não precisa chamar: desce aqui. Não, ele já desceu. Você vai botar a mão no peito e dizer: flui, Espírito de sabedoria. Eu estou com um problema com os meus filhos, eu preciso resolver. Eu sou o líder dessa casa, mas eu não estou dando conta. Flui aqui, Espírito de sabedoria, e me dá uma orientação. Eu preciso dessa orientação. Ele vai te dar a orientação e você vai resolver o problema. Quer mais um propósito? Deus te chamou para ser um profeta na terra. Ih, pastor, agora enrolou, porque eu nunca disse nem esse que te digo. Mas não é desse tipo de profeta que eu estou falando, não. Olha para mim. É desse tipo de profeta que eu estou falando. Pastor, mas eu não sei pregar. Eu não estou falando de pregar, eu estou falando de viver os princípios desta palavra. Eu fui criado com um homem que não sabia ler. Aprendeu a ler um pouquinho na Bíblia e lia gaguejando. Mas tudo que ele ia defender dizia: a Bíblia diz. A Bíblia diz. Seu Pedro, o senhor pode? Ele dizia: eu não vou prometer, porque a Bíblia diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Seu Pedro, mas faz tempo que o senhor não vai lá em casa. Não, é porque a Bíblia diz que a gente não pode ficar indo muito na casa dos outros, porque para os outros não se enfadar da gente. Ele não sabia nem citar que era Salomão que tinha dito, mas ele estava na Bíblia. Glória a Deus. Aí todo mundo que chegava perto do seu Pedro tinha que ouvir algum pedacinho da Bíblia. Tinha até alguns que ele inventava, porque tem uns que a gente inventa, né? A Bíblia diz: eu venci o mundo e vós vencereis. O vós vencereis não está na Bíblia, mas está no princípio, está incluso. Nós venceremos porque ele venceu. Pronto, está tudo resolvido. A Bíblia tem que nortear as nossas decisões. A Bíblia tem que nortear. Às vezes eu digo para os irmãos que congregam comigo: tem uns crentes, irmão, que eu não entendo. Tem crente que é flamenguista. Eu não entendo por que um crente é flamenguista. Você entende?
Fosse pelo menos corintiano, mas flamenguista. Aí eu digo, irmão, você pode ser flamenguista, agora você tem que ser crente. Você não pode sair brigando por causa do Flamengo. Briga por causa de Jesus. Você não pode ser doente. Ah, porque o Flamengo vai jogar, isso serve para qualquer time. O meu time vai jogar, eu não vou para a igreja. Que crente é você? O teu propósito tem que ser maior que o teu time. O time tem que ficar lá. E se ele cair para a segunda divisão, deixa para lá. E se ele subir, cair, tem um aí que está assim. Se ele sobe e cai, desiste, abandona esse negócio, não está dando futuro não. Tudo que te impedir de viver na Bíblia, rejeite, rechace, aprenda a dizer não. Não precisa excomungar, não precisa xingar, não precisa amaldiçoar. É só dizer igual Neemias, eu não posso. Eu estou ocupado com a grande obra. Eu tenho um propósito para mim. Eu não posso, porque eu já assumi um compromisso maior. E o meu compromisso é com Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Você não vai dizer para a pessoa que está do seu lado agora. É a última vez hoje e eu quero que você grite bem alto. É para gritar mesmo, pode tremer que não cai, aqui está seguro. Solta a voz e diga comigo: eu fui chamado para um propósito. Eu fui chamado para um propósito. E não estou nem aí. Para o que os inimigos dizem. Eu fechei a boca para o mundo. Abri os meus ouvidos para Deus. Eu tenho um propósito. Como diz o mineiro, não dá ligança, não bota sentido no que eles estão falando, não. Você não precisa disso. Oh, glória! Ah, mas estão falando, deixa falar. Ah, mas estão ameaçando, deixa ameaçar. Ah, mas estão dizendo que vão vir derrubar o muro, deixa dizer. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu tenho que ter ouvidos para Deus. Eu tenho que ter olhos para Deus. Eu tenho que ter coração firmado no propósito. Eu preciso da retomada. É verdade, meu Deus. E quando eu falo de retomada, eu tenho que lembrar de uma igreja que viveu um tempo em que cada culto tinha conversão de almas. Quando eu falo de retomada, eu tenho que lembrar de crianças sendo cheias do Espírito Santo, jovens se rendendo na manhã missionária, pastores orando e Deus fazendo milagre. Eu tenho que me lembrar de cego enxergando, de mudo falando, de paralítico andando. Eu tenho que me lembrar de congressos em que Jesus batizava 100, 200, 300, 500 com o Espírito Santo. Meu Deus! Glória! Quando eu falo de retomada, eu tenho que lembrar de um tempo que a gente não tinha celular, não tinha rede social. A nossa rede social era o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. E como o vizinho da direita e o vizinho da esquerda não iam interagir se a gente se não falássemos a mesma língua, a gente primeiro ganhava eles para Jesus e depois se tornava amigo. Era uma maravilha. Foi a época que a igreja mais cresceu, porque nós estávamos focados em uma coisa. Aleluia! Pastor, então a igreja está perdida? Não, de jeito nenhum. Glória. Aleluia, Jesus. Pastor, então nós não estamos vivendo o avivamento? Boa notícia! Glória a Deus! Boa notícia! Glória a Deus! O avivamento não vai chegar, ele já chegou! Você quer saber? Tem crente no mundo aí morrendo por amor ao Evangelho. Isso é avivamento. Glória a Deus!
Você tem uma Bíblia em casa, passa a semana todinha sem ler. Tem gente pelo mundo afora aí que está pegando uma página da Bíblia, lendo, decorando e passando para o outro decorar também, porque eles sabem que se forem pegos serão mortos, e eles não querem a palavra na mão, eles querem a palavra no coração. Glória. Tem gente dando a vida por amor a Cristo. Tem irmãos nossos que não têm o que comer, que levantaram de manhã com o filho chorando com fome e não tinha pão para dar. E eles lamentam e eles choram, mas eles não deixam de servir a Jesus. Porque a mesma fé que você usa para comprar um carro zero, tem irmão que usa para suportar a fome. A fé que você usa para passar num concurso público e ter um bom salário, tem irmão que usa para poder escapar de uma blitz policial e não ser preso e morto por amor ao Evangelho. A mesma fé que levou Abraão a conquistar as terras foi a fé que levou os crentes da igreja primitiva a morrerem queimados e não negarem o nome de Jesus. Lá nas arenas de Roma, quando o sangue dos nossos irmãos era derramado, era a mesma fé que lá estava. Quando a Santa Inquisição, que de santa não tem nada, matou os nossos irmãos, era essa fé que estava lá. E não fica pensando que Deus, quando fala de igreja, olha para a placa da Assembleia de Deus. Não pense que quando Deus vai se referir à igreja, Ele olha para os brasileiros só. Não, quando Ele vai se referir à igreja, Ele olha do céu e Ele vê a igreja como um todo. Em qualquer lugar do mundo que tiver um crente, Ele está vendo. E se você nega o nome de Jesus por causa de uma cesta básica, tem gente que morre, mas não nega o nome de Jesus. Foco. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus. Isso é foco. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Isso é foco. Quando a trombeta tocar, os perfeitos não vão subir, porque os perfeitos estão lá. Meu Deus! Não é gente perfeita que Deus vem buscar, é gente que manteve o foco em Jesus. Existe mais graça em Deus do que pecado em você. Não se esqueça da graça de Deus. Não se esqueça do Espírito Santo. Não rejeite a voz das Escrituras. Não olhe para o mundo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Mantenha o foco. Neemias estava obcecado por uma coisa: reconstruir os muros. E eu estou obcecado por uma coisa: chegar no céu. Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus! Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus! Glória! É hora de retomar. E eu vou fazer uma pergunta antes de orar. A pergunta é: tem alguém que parou na caminhada cristã e quer retomar hoje? Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus hoje? Tem? Cadê você? Dê um sinalzinho com a mão que eu quero te ver. Tem alguém? Tem? Eu vou perguntar pela última vez hoje: tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Não tem? Ok. Eu quero fazer uma oração com você esta noite. E é uma oração de retomada. Aleluia! Feche os seus olhos. Tem gente que precisa retomar as armas espirituais. Meu Deus! Deus está falando com você. Ouça.
Tem gente aqui que está lutando com as armas naturais há muito tempo. Está lutando com as armas carnais. E diz: quanto mais eu falo, pior fica. E vai continuar piorando se você não retomar as armas espirituais. Tem gente aqui que precisa retomar projetos pessoais. Você começou e parou. E você já está sendo conhecido como uma pessoa que começa e para, começa e para. Hoje é noite de retomada. Deus quer abençoar a tua vida e quer honrar você, mas você precisa retomar. Tem pessoas aqui que precisam retomar alianças de relacionamento. Pessoa importante na sua vida, você rompeu o relacionamento. E hoje é noite de perdão e de graça para que você retome essa área. Glória a Deus.